Boa noite a todos. Domingão hoje, né? Acabou aí o jogo entre Sport e Corinthians. O Corinthians foi superado aí pelo lanterna do campeonato, simplesmente o time já rebaixado desde o primeiro turno, né? E o Corinthians consegue fazer esse tipo de coisa, né? Ganha do líder e perde do lanterna, né? Só o Corinthians consegue fazer isso, é bem verdade. Bom, antes de eu passar para vocês aí os momentos do jogo, o que foi, né? Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou do jogo, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse e ajude aí é, a promover o meu canal, os vídeos que eu faço, que chegue para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá. Passa aí para vocês a escalação do Corinthians, né? Dorival aí mandou Hugo Souza no gol, veio com uma linha defensiva de três, Angileri ali pelo lado esquerdo, Gustavo Henrique e André Ramalho. De ala, ele colocou como ala, né? Foi uma 3-4-1-2 no desenho tático, né? Colocou ali pela ala esquerda o Bidu, pela ala direita o Mateuzinho. Tivemos aí hoje o retorno de José Martinez, ele que integrou aí o elenco titular. Do lado do Maicon, foram esses os dois volantes. Colocou o Bidon de meia armador, fazendo a função do Garro. E os dois homens de frente aí foi Vitinho pela esquerda e Yuri Alberto pela direita. Bom, deu certo isso? Não, óbvio que não, né? Como que você vai jogar com três defensores, sendo que você vai jogar lá na Casa do Esporte, na Ilha do Retiro, né? Um time que é bem verdade, já está rebaixado? Já está rebaixado, mas você não pode entrar para jogar desse tipo de maneira, você tem que entrar com uma defesa bem sólida, bem postada, né? E não foi isso que aconteceu hoje. Para mim, Dorival errou muito na escalação. O time em si também errou muito dentro de campo. É claro que não é ele que joga, mas é ele que escala. E o time também tem sua parcela de culpa aí. Bom, vou passar para vocês aí o minuto a minuto do jogo aí. 10 minutos após uma sequência aí de 3 ou 4 escanteios, né, para o esporte. Na verdade foram 3. Uma bola alçada na área, os caras cruzavam, alguém afastava o escanteio. E assim foi. E aí no terceiro, né, uma bola alçada na área, o jogador do esporte divide no alto ali com... Divide não, na verdade, né, eles... empurrou ali o Gustavo Henrique, que nem disputou a bola. Aí o cara escorou de cabeça pro meio da área um pouco mais distante ali, né, na segunda trave. E o jogador sozinho lá do esporte pegou, enfiou o pé, fez o gol aí, vencendo o Hugo Souza. Porém, o VAR foi chamado porque na origem da jogada, né, o lance foi ilegal. O jogador que participou da jogada, que foi o Luan Cândido, ele estava impedido e ele empurra, ele desloca, né? A hora que eles sobem, o Gustavo Henrique tenta subir, ele vai dar um empurrão ali nas costas, o Gustavo Henrique acaba caindo, não disputando a bola. E aí o jogador que está atrás dele faz o passe e o jogador consequentemente faz o gol. O gol foi anulado. Bom, por um impedimento e uma falta também na jogada, né? Foram esses os dois motivos. Aí aos 31 minutos o Sport sai jogando errado, o jogador tenta tocar a bola para o outro zagueiro, o Bidon intercepta ali, estica o pé, e aí ele bate aquela chapada colocada, ele deu aquela chapada colocada de curva, tirando do goleiro, mas tirou muito, ela explodiu no travessão lá e foi para fora. O goleiro só olhou, não tinha reação nenhuma, se ele capricha um pouco mais era caixa. Aos 38 minutos, o Bidon recebe do Yuri Alberto, ele toca pro Vitinho, o Vitinho domina ela e já avança, e na hora que ele joga na frente ele já enche o pé, né? Ele bate firme, forte, e o goleiro pega e defende. O goleiro até voou para fazer a defesa lá, deu um pulo do gato lá. Aí ela sobra pro Bidu, e o Bidu meio que pega numa voadora lá num modo pequeno gafanhoto lá, e dá uma voadora, manda ela pra fora, né? Os 40 minutos, mais um gol do Sport, anulado por impedimento, né? O jogador, a zaga do Corinthians muito mal, né? Os jogadores estavam adiantados, o jogador lança uma bola em profundidade. Na origem eu já vi que estava impedido,
mas aí o jogador lá, que nem é centroavante, o cara tá sendo utilizado como centroavante, acabou fazendo o gol. Impedido pra nossa sorte, né? E aí, cara, eu me pergunto, pô, tomou 2 gols e não conseguiu melhorar. Tipo assim, melhorar defensivamente, porque o time do Corinthians, depois ali de uns 20 e poucos minutos, claro que o Sport ia fazer a pressão por estar jogando em casa, né? E a pressão toda que o Sport tem lá já tá rebaixada, é bem verdade, mas eles mesmo assim não desistiram, né? E daí o que acontece? Pô, o time leva 2. E aí o Corinthians melhorou, ele conseguiu fazer várias jogadas, porém não conseguiu converter em gol, né? E aí, pô, como que uma defesa vacila mais uma vez, né? Aí aos 43 minutos, uma bola lançada, né? O Yuri Alberto com o peito, ele escora ali, dá um passe de peito de primeira pro Martinez. Martinez que vem de trás. E o Martinez vai e enche o pé. Ele bate forte, mas ela vai pra fora ali, né? Passa à direita do goleiro. Seria um golaço se ela tivesse direção do gol, né? Mas passou muito perto. E daí o juiz deu 4 minutos de acréscimo depois disso daí. E foi isso, não teve mais nada. Aí na volta do segundo tempo, né? Sem mudanças pelo lado do Corinthians, né? Nos 4 minutos do segundo tempo, todo mundo da zaga erra, né? Praticamente todo mundo, na verdade. Todos os botes ali, eles erraram, pô, o jogador veio fazendo fila ali, um dava um bote errado, o outro dava um bote errado, bote no vazio, né? Não é que o cara é bom, é que a zaga do Corinthians é horrorosa. O Maicon mesmo teve a chance de matar essa jogada aí 2 vezes, e o que ele fez? Nada. Por quê? Porque ele é nulo no time, né? Mas o Dorival ama esse cara e o Maicon não pode estar fora do time, né? Ah, tá de brincadeira esse Dorival também. E aí, o jogador sai fazendo fila ali, marca um golaço, vai e enche o pé ali, ela bate no travessão e entra. Bom, na minha opinião desse lance, a zaga foi muito mal, é bem verdade, todo mundo foi mal, ninguém marcou nada. Mas, pô, também era uma bola defensável ali, hein? Eu acho que o Hugo poderia ter defendido. Veio na reta dele, cara. Pô, estica o braço, o cara tem uma baita do envergadura, se joga, sei lá, faz qualquer coisa. Pô, aí não, aí nós tomamos o gol. Aí beleza, né? Aí aos 8 minutos, o Bidon faz uma boa movimentação de corpo, né? Ele foi muito inteligente. A hora que o cara passa a bola pra ele ali, ele ameaça que vai pra um lado e deixa a bola passar. O marcador vai no bote errado lá. Tipo, foi enganado. E o Bidon passa, né? E. Pô, ele limpa a marcação e ele bate direto pra fora. Aí aos 9 minutos do segundo tempo, o Yuri Alberto recebe, faz a parede e gira. Na hora da finalização, cara, pô, ele recebeu, girou, na hora que ele foi finalizar, ele é travado ali, o defensor consegue fazer o corte. E aí é escanteio pro Corinthians. Aos 12 minutos, o Yuri Alberto recebe novamente, ele ameaça que vai finalizar, né? Ele dá um corte nos. Tipo, dá aquele, sabe aquela ameaçada que vai chutar? E aí o zagueiro veio já, pum, caiu pro chão. E aí na hora que ele realmente finaliza, o jogador lá, o zagueiro, vem se arrastando assim, como se fosse um havaiano lá da dancinha dos havaianos, dando umas bundadas no chão, e ainda consegue se esticar lá e interceptar a finalização. Com certeza ela tinha muita direção do gol ali, poderia ter sido ali o empate, mas o zagueiro muito bem, né? Atrapalhou o Yuri Alberto ali e conseguiu fazer o corte. Aí aos 18 minutos saiu o Angileri Martinez e entrou Raniel e Thales Magno. Cara, o Thales Magno, depois que ele entrou, velho, pô, esse cara aí não dá pra estar no Corinthians, né? Vamos ser sinceros, pelo amor de Deus, é um a menos jogar com ele, com o Maicon, sabe? São jogadores que não agregam em nada no time, cara. Teve uma jogada lá que, pô, ele recebeu na ponta, ele foi avançando pra dentro da pequena área ali, né? Já tava dentro da pequena área, na verdade, ele recebeu naquele lado ali, no lado esquerdo da pequena área, atacando. E aí ele vem dando aquela ciscada dele lá, né? De galinha morta. Vem dando aquela ciscada lá. Pô, um monte de companheiro aqui do lado aqui, em vez dele passar, olhar o jogo, sei lá. Não. Ele vai avançando mais ainda e chuta que nem a avó dele lá. Fraco, o goleiro defende ainda. Pelo amor de Deus, que jogador horroroso. Aí aos 33 minutos entrou Romero e Dieguinho e saiu o Maicon e o Vitinho. 39 minutos saiu o Mateuzinho e entrou o Hugo, lateral lá, que estava há muito tempo lesionado, se recuperou, entrou aí.
O juiz tinha dado inicialmente 5 minutos de acréscimo, porém, por conta de confusão lá, todo mundo de cabeça quente do Corinthians, né? O Corinthians que não tem psicológico nenhum, né? Quando começa a perder, fora de casa ainda, precisando de resultado. Daí arrumaram uma briga lá, o juiz deu mais 4, foi para 9 no total, porque desses 5 aí que ele deu inicialmente, 4 foi de briga, confusão, sinalizador da torcida e um só mesmo ali de bola rolando. Deu mais 4, foi a 9 de acréscimo, mas o Corinthians não conseguiu fazer nada. Foi naquele abafo ali, né? Pra tentar alguma coisa, mais ineficiente. Bom, quem eu acho aí, vou fazer minhas considerações aqui, que foi bem nesse jogo. O Bidon buscou muito o jogo, marcou bastante o jogo inteiro. Eu achei que ele jogou muito bem. Bom, quem mais aí, na minha opinião? Ó, Hugo Souza, pra mim, não foi bem. Fez umas defesas lá, mas não foi bem. Tomou os gols ali, pelo menos os dois ali. Quer dizer, o primeiro eu acho que ele ainda resvalou nela, mas se tivesse melhor posicionado, poderia ter feito a defesa. Mas estava impedido, não valeu. Agora falando do gol que valeu, eu acho que ali ele vacilou, né? Pô, não dá. Um goleiro de seleção aí, tomar esses golzinhos, cara. O Hugo é muito bom goleiro, eu gosto muito dele. Mas ele toma uns golzinhos, cara, que não dá pra, sabe? Falar, pô, mano, não é possível, o cara de seleção tomando um gol desse aqui, cara, palhaçada. Claro que a zaga também não ajudou o cara, né? A zaga ineficiente do Corinthians. André Ramalho errou tudo que deu hoje. Um baita de um galo cego em campo. Ele, quem mais? O Gustavo Henrique também errou, porque tava lá parceiro de zaga dele. A zaga no geral. Tem vezes que o Gustavo Henrique joga sozinho na zaga, né? Mas hoje também ele não foi bem, não tava no dia dele. Bidu mal também no jogo, na minha opinião. Mateuzinho também muito mal no jogo. Errou vários passes lá, várias coberturas erradas. Angileri mal também. Martinez, voltando agora de lesão, mais ou menos ali também, não comprometeu, né? Maicon, esse aí, pelo amor de Deus, pode ir embora, pode comprar a passagem dele de volta para a Ucrânia, lá pro Shakhtar, lá, porque Deus que me livre de continuar com esse jogadorzinho no time, não dá, cara. Aí quem mais? Vamos lá. Bidon foi bem, já falei. Yuri Alberto, muito por conta da ausência do Garro, do Memphis e esse time morto aí que ninguém arma o jogo pra ele, não conseguiu também pegar a bola ali no primeiro tempo, quase nada, fez quase nada. Também nas oportunidades que teve aí, não conseguiu ser efetivo, né? Muito por conta da marcação do esporte e também muito pela falta de ritmo de jogo, tendo em vista que ele voltou agora de lesão. Mas também, pô, não pode perder uns gols que ele perdeu hoje, né? Pô, numas oportunidades lá. Mas também não comprometeu, cara. Eu acho que não adianta a gente criticar esse jogador que tá voltando de lesão agora, sem ritmo de jogo, pegando um time totalmente desconcertado, né? E o Vitinho, pô, eu achei que o Vitinho foi bem também. Ali dentro do que ele conseguiu entregar hoje, né? Foi bem. Claro que falta gol, falta assistência. Assistência ele já deu, né? Mas tá faltando um pouco mais. A gente espera um pouco mais desse tipo de jogador. A gente espera que não seja um Thales Magno 2.0. Bom, e aí, bom, o que eu posso falar? Das substituições aí. O Raniel entrou, foi bem ali, né? Pra fazer a cobertura. O Hugo, não. não nem o que eu vou falar? Entrou no fim do jogo, não fez nada, também não aconteceu nada. Quem mais? Cara, o Dieguinho, o menino lá, foi bem, tem personalidade, buscou o jogo ali em alguns momentos, né? Ele recebia na ponta, fazia ali a jogada individual, puxava pra perna boa e tentava finalizar, mas o Sport estava muito fechado. Por 2 ou 3 vezes ele fez uma jogada lá que ele cortava pra dentro e batia, mas ela sempre batia em alguém e não ia, né, com muito perigo pro gol. Das substituições aí. Foi isso, cara. Sei lá, mas eu acho que o Corinthians foi vergonhoso hoje, sabe? Você não pode perder pro lanterna do campeonato. O Sport não ganhou de absolutamente ninguém, só do Grêmio lá, quando eles conquistaram a primeira vitória deles. Na casa deles eles não tinham ganhado um jogo, cara. Você tem noção disso? E aí o Corinthians vai lá, o famoso, né, milagreiro, vai e ressuscita aí. Não ressuscitar porque já tá rebaixado, mas aí faz esse tipo de coisa, sabe? Perde para esses timezinhos aí inacreditável, né? Que estão numa situação horrorosa. É só chamar o Corinthians que a situação fica melhor, né? Porque o Corinthians é mestre em ajudar os outros e se prejudicar. E agora nós estamos aí em 10º lugar até o momento que eu vi da tabela, né? Com 24 jogos.
Times que estão à frente da gente aí, por exemplo, Fluminense tem 2 jogos a menos, entre outros times que têm jogos a menos. Então o Corinthians pode ser assim ultrapassado aí e não ficar na 10ª colocação. Dorival muito mal no jogo de hoje, né? Pô, que vergonha, cara. Que vergonha esse jogo. Agora a gente volta aí no próximo jogo contra o Flamengo, né? Flamengo, né? Vai ser aqui na Neoquímica Arena. Porém, a expectativa é baixíssima, né? Olha o elenco do Flamengo, cara. O time titular dos caras é absurdo. O time reserva dos caras é absurdo. E os reservas dos reservas são bons. Entendeu? E nós temos quem? Nós não temos ninguém, velho. Temos um Pardal lá no time também. Um professor Pardal que não lê o jogo. Faz um monte de cagada. Comenta aí o que vocês acharam aí do jogo, sabe? O que dá pra melhorar. Quem tem que sair fora desse time aí. E é isso. Um bom final de semana e início de semana para todos vocês. Eu volto aí para trazer a análise do pós-jogo contra o Flamengo e Deus nos ajude aí nesse jogo, né? Fiquem com Deus. Um abraço.